5. Deixa eu começar a gravar. Ó, hoje é dia 5 de março e a nossa aula vespertina da disciplina COM 330, oficina de fotografia. Essa disciplina é obrigatória para a área de concentração em cinema audiovisual, mas eu acredito que esse semestre a gente vai ter uma frequência bastante diversificada, porque a disciplina ela só entrou lá no sistema da UFBA quando já era o período do lixão. Então, a gente espera, até acho interessante que a gente tenha essa diversidade na disciplina. Tá? A dinâmica da disciplina vai ser a repetição de algumas atividades semanais. Sempre vai ter um filme, sempre vai ter um texto, e a gente sempre vai ter um exercício para fazer. Para hoje, a gente não tem exercício ainda, mas a gente assistiu aí o filme Bel Air e a gente ficou de conversar sobre o programa. O programa é o texto de hoje. A gente já comentou um pouco aqui sobre o filme Bel Air, né, vocês, e deixa eu dizer por que eu pedi para vocês assistirem esse filme hoje, né? E é interessante, porque eu, como professor, eu vou dizer por quê. Mas o filme, ele propõe um outro lugar da organização do pensamento, né? E esse outro lugar da organização do pensamento talvez nos ajude a perceber um certo trânsito entre aquilo que a gente costuma chamar de arte, né? E os meios comunicacionais, por exemplo, né? Os espaços da técnica, os espaços do conhecimento organizado, né? A arte também é conhecimento, mas não é desorganizada, mas ela versa por outro tipo de organização, outro tipo de acesso. É comum, né, vocês do BI em Arte se identificarem, já terem visto, achei muito interessante, né, essa filmografia. Em cinema, a gente tem um outro grande leque, né, de filmografias que podem ser trabalhadas no cinema, e nem sempre essa filmografia ela é priorizada, né? Enfim, muito depende da escolha, né? Um pouco é a arte, né? É um campo vasto de manifestações humanas. Mas eu escolhi o Bel Air por alguns motivos. Talvez o primeiro seja porque, durante a disciplina é de fotografia, e fotografia de cinema. Então, a gente vai falar de cinema, e principalmente pelo olhar da fotografia, mas a gente precisa falar de cinema, então a gente vai ver filmes. E aí a gente tem como professor, né, eu poderia escolher uma filmografia, teria liberdade para falar de fotografia, né, a partir de várias filmografias. A gente podia fazer um curso de fotografia só com filme chinês, por exemplo. Não, a minha filmografia vai ser todo cinema chinês, da década de 40. Né? Poderia ser uma abordagem. Então, ou cinema mundial, ser uma coisa mais ampla, enfim. Poderia ir para o micro, não necessariamente nosso micro, mas poderia ir para o micro recorte da cinematografia mundial, ou poderia tentar abraçar o mundo com as pernas e falar desde o primeiro cinema até as séries da Netflix, por exemplo. Então, a gente tem um leque, e eu tentei priorizar uma determinada linha. Eu acabo priorizando aquilo que a gente chama de cinema marginal,
e um pouco cinema novo. Cinema brasileiro, eu diria que o cinema brasileiro moderno, na passagem para o, talvez, para o contemporâneo. A gente tem poucos filmes do cinema contemporâneo, né? E mesmo assim já são até bem antigos. A gente vai ver mais para frente, né? O que eu coloquei na filmografia, né? Mas eu preferi focar na disciplina em torno do cinema nacional, um certo panorama do cinema nacional com alguma fixação nesse período moderno, entre o cinema novo, né, a gente vai ver bastante alguma transição de cinema novo e esse cinema que a gente reconhece como cinema marginal. Tá? E o filme Belé, ele é interessante, né, porque é um documentário narrando uma experiência cinematográfica. Uma experiência cinematográfica que a gente pode dizer que nasce pelo afeto. Né? Quem assistiu o filme Belé viu que o Júlio Bressani e o Sganzerla se conhecem, se aproximam e fundam a Belé porque um se apaixonou pelo filme do outro. Né? Um viu o filme do outro e se apaixonou e falou: você é o cineasta que eu amo, que eu quero fazer filmes com você. E o Bressani, né, que quem viu ali, né, ele falando dele, né, o filme Belé, ele fala dele, eu acho que né, quando o filme foi feito, o Sganzella já tinha falecido, né, e então é o Bressani que mais narra o filme Belé, e ele fala dele, dá para perceber o local de onde ele fala, dá para perceber pelos filmes, dá para perceber pela pessoa. Esse local é a Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu sou carioca também, então acabo tendo alguma afinidade com essa cinematografia. Essa cinematografia, ela ajudou a me formar, né? Eu me formei vendo esses filmes, me formei em cinema assistindo esses filmes, muito com essa cara mítica. Né? Eu coloquei para vocês que é uma produtora mítica, né? A Bel Air, porque esses filmes, hoje eles podem ser assistidos, mas quando eu entrei na faculdade de cinema, a gente assistia assim muito, era uma aula que o cara chegava com VHS e botava. Só tinha essa oportunidade de ver. Ou uma outra situação, eu tinha um amigo, né, um colega de turma, e o pai era profissional de cinema, então esses profissionais circulavam na casa dele e ele tinha acesso a muitos desses filmes, então era... Pô, a gente quer ver esse filme, ele corria atrás, falava com alguém e trazia um VHS para a gente assistir. Então era uma conexão bastante quase, como assim dizer, é quase um contrabando, né? Porque você não ia assistir numa sala de cinema, na nossa época, a gente tinha que ver os filmes em cinema. E era quase um contrabando a gente assistir os filmes em VHS. Mas esse lugar é importante a gente perceber desse lugar, né, de fala. Uma classe média alta, a antiga capital do Brasil, assim como Salvador também é a antiga capital do Brasil, mas o Rio de Janeiro tinha alguma coisa ali, e aí a gente pode pensar várias coisas a partir dessa reflexão. Mas esse afeto, essa identidade de jovens, classe média alta, do Rio de Janeiro, né? O Sganzella, acho que ele é paulista, ele tinha vindo, ele era paulista, estava em São Paulo, mas a experiência da Belé é no Rio de Janeiro. E aí eu acho que o Sganzella foi para o Rio de Janeiro. Eu conheci o Sganzella morando já no Rio de Janeiro, né? Mas na juventude ele escrevia para o Estado de São Paulo. A gente vai ler um texto dele até, dessa época em que ele escrevia para o Estado de São Paulo. E
E essa produtora, né, conectada pelo afeto, partiu de uma estratégia muito interessante. O Bressani já havia feito, né, o Matou a Família, e foi ao cinema, e outros filmes, né? E ele tinha uma verba patrocinada por um distribuidor, que é o Severiano Ribeiro, né? Ele é aqui do Nordeste, não sei se ele é do Rio Grande ou de Pernambuco, né? Começou com as salas aqui no Nordeste e se espalhou pelo Brasil todo e, logicamente, foi para o Rio de Janeiro, que é o que ainda acontece, mas antigamente acontecia muito mais, né? Pessoas que quisessem desenvolver suas atividades e fossem bem-sucedidas no Norte e Nordeste, normalmente faziam a ponte para o Sul Maravilha. Ou mesmo quem não era bem-sucedido, mas queria ter acesso às benesses da modernidade, do emprego, enfim, as possibilidades que o Brasil migratório sempre ofereceu, não é? Então, o Bressani tinha esse aporte financeiro do Severiano Ribeiro e pegou esse X e falou para os Ganzerla, vamos pegar esse X e dividir em 4. E, em vez de a gente fazer um filme, a gente faz 4 filmes e já estava garantido, já ia ser exibido na sala Severiano Ribeiro. O Matou a Família e foi ao cinema, teve um público. Aí existem algumas questões importantes para a gente pontuar sobre o público do cinema brasileiro, principalmente nessa época. Mas, talvez para isso a gente deva conhecer a história do cinema brasileiro, não é? E essa história do cinema brasileiro é um pouco o que a gente vai ver na filmografia do curso. E o Bel Air é um pouco um filme que eu trago como introdução para a gente falar da história do cinema brasileiro. Tá? Vocês se lembram do primeiro plano, do plano que abre o filme Bel Air? Vocês se lembram? Do bar? Primeiro plano do filme? Do bar? Sim, do barco, né? Era um barco com a câmera na proa, entrando na Baía de Guanabara. Aquela imagem é uma imagem que o Sganzerla já havia filmado para um filme, o que é uma marca tanto da arte pop, né, que é o popular pós-moderno ou popular moderno, como queiram, a arte pop. A colagem é um artifício recorrente e o Sganzerla usa muito nos filmes dele colagem, então você vai ver, além das colagens internas, ao longo da carreira você vai ver ele aproveitando cenas de vários filmes nos outros filmes. Então, esse plano que abre o Bel Air, se eu não me engano, é um dos filmes que o Sganzerla fez sobre Orson Welles. É tudo verdade, eu acho. Ou não sei, originalmente eu não sei para qual filme, em qual período que ele fez esse plano. Mas esse plano guarda um tema interessante, que é o tema das origens. Eu acho que isso pertence ao ser humano de modo geral. Não sei se vocês já repararam, todo mundo gosta de dizer, primeiro a fazer isso fui eu. O primeiro aqui que começou isso aqui fui eu. Sempre que a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente procura logo o primeiro, né? Tem um professor, colega nosso na Facom, que costuma dizer que quando o aluno vai fazer uma pesquisa, ele começa falando de Deus e sua obra, porque a gente precisa ir lá no início. Eu tenho vários exemplos de pessoas que foram primeiro. Eu me lembro do primeiro a usar chapéu com cocar no Cacique de Ramos. Eu conheci esse sujeito. E o primeiro a fazer uma barraquinha ajustável
em Cachoeira. Ele também falou que ele foi o primeiro a inventar um sistema de barraquinhas de venda de feira ajustável, lá em Cachoeira. Ele foi o primeiro. Então, a gente vai sempre encontrar primeiros. O que diz mais sobre quem olha para aquele início do que sobre o início em si. Então, durante muito tempo, o cinema brasileiro vivia o mito desse plano inicial. Esse plano do barco entrando na Baía de Guanabara seria uma reprodução do primeiro plano filmado em terras brasileiras, que teria sido um plano feito pelo Pascoal Segreto, quando ele veio da Europa com a câmera, com o cinematógrafo dele. É isso em 1898, Pascoal Segreto. 1898, um cinematógrafo. Né? O Pascoal Segreto seria o Severiano Ribeiro do século XIX, né? Um dono de muitas salas no Rio de Janeiro, e não sei se ele se espalhou por outros estados, mas na época só importava o Rio de Janeiro ali como mercado. Então, ele, né, o início do cinema no Brasil. Então, esse seria um primeiro plano que é recorrente. Se vocês verem ele sendo citado, ele sendo comentado, né? Não é o primeiro, parece que existem outros planos. Esse plano se perdeu, a gente não viu, ele ficou mítico, né? Um plano mítico, que a gente nunca viu, mas que ele existe na memória. Mas não foi o primeiro, outra pessoa parece que né, filmou, né? José Roberto Cunha Salles. Eu fico pensando se o Salles tem a ver com a família do Walter Salles, pode ser. Mas ele teria filmado também, antes, em 1896, o Porto também do Rio de Janeiro, né? E feito filmes, enfim, e exibido filmes. Mas o Segreto, né? Pascoal Segreto foi esse sujeito que capitalizou, né, essa história de ter sido o primeiro a trabalhar com cinema, o primeiro negociante de cinema no Brasil. Então, é um mito. É um mito, principalmente porque ele é recorrente, por isso que o filme começa assim. Quem já olhou a programação, né, vai ver que o programa da disciplina, na semana que vem a gente vai assistir Limite, um outro mito do cinema brasileiro, que nesse Viola Chinesa o Bressani chega a comentar, né? Filmes iguais ao Limite era para a gente fazer 50 por ano, e não apenas um em 50 anos. E como esse plano do Pascoal Segreto, ou os próprios filmes da Bel Air, que não eram exibidos, né? Acho que a Alexandra comentou, né? Que por que nunca foi exibido o Cuidado, Madame, né? Na verdade, nenhum daqueles filmes foi exibido exatamente. Chegaram ao circuito, né? Eles foram filmados de maio, até maio, e em maio o pai, né? Aquela conexão ali entre os militares do pai do Bressani, recebe uma notícia do general falando, ó, seu filho aí, ele está para ser preso e sumido. 1970, se eu não me engano, se não é o maior, é um dos maiores, não sei se é 70, 72, onde o índice de pessoas assassinadas pela ditadura civil-militar da década de 60, 70 e 80 70, 72, anos 70, o início dos anos 70, com certeza, é o período com o maior número de pessoas desaparecidas e assassinadas pela ditadura civil-militar daquele período. Né? E aí, isso diz muito sobre o tipo de cinema que surgiu ali, apesar das conexões daquele cinema serem mais amplas. Então, essa coisa mítica, né,
do cinema brasileiro, essa coisa inicial, necessidade, os mitos fundadores, né, que eu acho que qualquer povo precisa. O brasileiro, ele é um povo, a gente nota pelo que a gente está vivendo hoje em dia, que a gente não se reconhece enquanto povo, né? E a gente está sempre buscando mitos que tentem criar alguma unicidade para essa comunidade. Enfim. Então, o limite foi um outro mito. Assim como esse plano do segredo, o limite foi um outro mito. A gente vai falar na próxima aula. Inclusive, vamos ler um texto do Glauber Rocha, falando que se chama O Mito Limite, que é um texto que ele escreve para falar de um filme que ele não viu, que é O Limite. A gente vai assistir O Limite. Mas o texto do Glauber é muito interessante. Então, essa conexão entre um filme que ninguém viu, assim como os filmes da Bel Air, que ninguém viu, mas que recorrentemente estavam no imaginário. Tá? Então, esses talvez sejam alguns indícios, né? Outra coisa que eu queria comentar é a ideia de ciclo no cinema brasileiro. Eu acho que é uma temática recorrente que vocês vão se deparar, né, ao pensar o cinema brasileiro. E o cinema brasileiro, a historiografia, os historiadores do cinema brasileiro sempre falam em ciclos, não é? Então, quando a gente fala em cinema marginal, a gente fala em um ciclo, no sentido de algo que se inicia, dura um período e termina. E essa ideia de ciclo está justamente ligada a essa coisa temporal, não é? E que está muito ligada a produtoras, a existência das produtoras ou de núcleos produtivos. Na vida de vocês já viram ciclos de cinema no Brasil acontecerem. O ciclo de Paulínia. Vocês já ouviram falar em Paulínia? Já ouviram falar? Paulínia, nessa cidade paulista, chamada Paulínia. Alguém já ouviu falar? Não, né? Não, não. Recentemente, durante, né, os anos 2000, não sei quando que começa, mas acho que é 2000 e pouco, né? 2008, sei lá. É mais por aí, né? Final dos anos 2000, início de 2010, da década, né? A cidade paulínia, assim como a cidade de Salvador e outras cidades fizeram as suas film commissions, só que Paulínia construiu estúdios, contratou, né, recebeu e tentou fazer um polo cinematográfico igual a Vera Cruz, que é outro ciclo de cinema da Vera Cruz. E que foi debelado, né, uma cidade, então não é uma produtora só, é uma cidade que produz, assim como a gente pode pensar no ciclo da Boca do Lixo, que não é uma produtora, Boca do Lixo não é uma produtora, ela é uma rua, ali na Estação da Luz, ali do lado da Estação da Luz, onde as produtoras estavam ali, se reuniam, tinham os laboratórios, e dali começou a se fazer um cinema popular, e com alguma rentabilidade. Então, mas ele começa e tem uma história até que chega ao seu fim, é destruído pela indústria pornográfica. Né? Mas ele também abre a porta para a indústria pornográfica. E é destruído depois por essa indústria pornográfica e acaba. Então, é um ciclo. Paulínia é talvez um outro ciclo bem recente. Com certeza vocês devem... É possível que vocês já tenham se deparado com algum filme que foi produzido em Paulínia. Mas com a derrocada do ciclo econômico virtuoso que a gente vivia no Brasil como um todo, mas que o cinema também conseguia tirar proveito, né? Conseguia aproveitar esse círculo virtuoso que a gente estava vivendo. Então, a gente tinha as verbas da Ancine, uma circulação financeira que garantia uma continuidade das produções. E a Ancine está sendo depredada,
né? Inclusive com processos, justamente porque as pessoas que foram colocadas lá para cuidar do negócio são pessoas que estão destruindo o negócio, são pessoas que foram para fechar, é que eles não poderiam fechar, então eles colocaram pessoas feitas para fechar o negócio, não para fazer o negócio prosperar. É algo que está acontecendo em muitos campos econômicos no Brasil, em grande parte movidos pelos mesmos, pelo mesmo arcabouço ideológico e moral que moveu o Brasil também rumo ao fechamento das atividades e da vida normal, como aconteceu naquele período onde a Belé conseguiu se desenvolver. Mas enquanto hoje a gente vive um processo lento de destruição, um processo mais, né? Quer dizer, eu não sei, a gente tem uma... Eu não vivi, eu nasci em 1974. Então, quando eu me dei conta de mim, a ditadura nem havia... Quando eu me dei conta do período anterior ao meu nascimento, não era ditadura, era revolução, no colégio, disciplina de moral e cívica, a Revolução de 64. Era assim que a gente aprendia. Então, eu não posso dizer se foi lento, se foi rápido, é porque haviam lances, momentos históricos que aconteciam assim, né? Pá, de uma hora para outra, né? O Marechal descendo de Minas Gerais para invadir, prometendo bombardear. Isso aconteceu em um dia só, então isso parece, né? Parece que foi da noite para o dia. Mas essas coisas eu acho que não acontecem da noite para o dia. E a gente está vivendo aí esse período, né, de destruição. Encerramento de ciclos virtuosos na economia de um modo geral. Então, quando a gente estuda essa ideia dos ciclos no cinema brasileiro, é porque não é uma questão do cinema brasileiro, é uma questão do Brasil. O Brasil tem seus ciclos econômicos abortados. Achei muito interessante, né? Acho que foi a mãe da Alexandra que falou que, ou foi da Jade, falando que lembrava da frase: o petróleo é nosso, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. O petróleo é outro desses ciclos. A gente está vivendo aí o ciclo do pré-sal. A gente viveu o ciclo do pré-sal. A gente descobriu, começou a tirar dinheiro, e aí vieram, e agora o pré-sal já não é mais nosso. O tema, né, o petróleo é nosso, é o tema da era Vargas, né, da exploração do petróleo em terras brasileiras. Períodos nacionalistas, né? Então, existem... É claro que esses ciclos têm suas peculiaridades no tempo, mas eles também estão conectados a essa dura realidade de quem nós somos. Nós somos o Brasil. Isso, falar assim, Brasil, como quer dizer muita coisa, também não quer dizer nada. Também não quer dizer nada. A gente está nesse momento onde a gente não se enxerga, às vezes, nem nos nossos pais. E não é mais porque, na época dos filmes do Bressan e da Belé, a questão era contracultural. A ideologia já tinha se destruído, né? A ideologia já... As pessoas já estavam sendo assassinadas, né? Entrar na aventura Já tinha... A luta armada já tinha dado com os burros na água, né? Aquela vinda do povo atrás daqueles que também se julgavam os condutores desse mesmo povo, né? Que também não é uma ilusão daquele período. Aquele período houve realmente, anteriormente, teve desenvolvimentos nacionalistas fortes, questões de mudança, porque sempre o nacionalismo chega até um certo ponto.
quando o avanço do país começa a alcançar as classes subalternas, aí aquele que está um pouquinho em cima começa a falar, não quero isso não. Eu quero a sociedade escravocrata, eu quero evoluir nessa sociedade escravocrata, né? Eu quero chegar a ser senhor de escravos. Eu não quero eu não quero ter que trabalhar, não quero ter que lavar minha própria privada. Né? Ser rico é isso, é a ideia, né? Ter sucesso financeiro no Brasil. Tá? Então, essas rupturas são constantes, estamos num outro momento, então acho até que é bastante interessante falar sobre cinema novo e cinema marginal nesse período. E a Bel Air acaba sendo um desses ciclos do cinema brasileiro, né? O ciclo da Bel Air, que a gente pode falar assim. Né? Eu nunca ouvi ninguém falar assim, mas a gente pode encarar a Bel Air como um ciclo. Né? Aqueles filmes produzidos naquele contexto, com aquelas condições. E o que eu acho que talvez, fora toda essa conexão aí com temas que a gente vai explorar durante as nossas conversas, porque a gente vai falar de cinema brasileiro de uma forma paralela à fotografia. Vamos falar de outras cinematografias também, mas a gente vai ser guiado um pouco pelo cinema nacional. Tá? E além dessas conexões, né, que a gente está tratando aqui, o curso de cinema da FACON, da área de concentração em cinema audiovisual, é um curso que se organiza de uma forma diferente de cursos tradicionais de cinema, que normalmente se organizam numa cadência, numa certa lógica das sucessões das disciplinas, uma lógica de grade, que é muito comum à maioria dos cursos, mas essa proposta interdisciplinar do bacharelado, da área de concentração e futuramente do curso de cinema que vai nascer desse percurso, bacharelado, área de concentração e depois uma continuidade para o curso de cinema, essa estrutura é completamente nova, é diferente para a gente, é muito experimental também, mas eu acho que também fruto de uma reflexão de longos anos sobre ensino, principalmente ensino superior, e sobre a capacidade da universidade de dar respostas à sociedade. Então, como não é esse curso linear, né, que normalmente, antes de ter aulas de fotografia, você teria história do cinema, linguagem cinematográfica, talvez cinema brasileiro, enfim, não sei em qual semestre que estaria a fotografia aí. Mas, de qualquer maneira, é uma estrutura comum a muitos cursos de cinema, essa segmentação. No curso de cinema da FACON, não. No curso de cinema da FACON, história do cinema e linguagem cinematográfica, apesar de agora ter entrado para a grade obrigatória, não eram tidas como temáticas obrigatórias e a linguagem deveria ser dada por cada professor, dar o seu tanto de linguagem, o que eu acho muito oportuno. Porque a forma como o fotógrafo se relaciona com a linguagem cinematográfica é uma. A forma, que é uma não, são várias formas, só o fotógrafo. A forma como o diretor também são várias formas, mas que podem ser agrupadas diante esse sujeito, diretor cinematográfico, assim como o técnico de som, o engenheiro de som, arte, né, que são... É importante a gente pensar que o cinema é uma estrutura de produção, né? Ele desde o seu início, ele está conectado à produção fordista, né? Ao modelo fordista de produção. Tanto é que o cinematógrafo, uma das primeiras imagens marcantes do cinematógrafo, é a saída da fábrica dos Lumière, que eram fabricantes de negativos fotográficos, chapas fotográficas, que naquela época eram em vidro. E ele vendia as caixas e era uma fábrica. Um esquema fordista de produção. Né?
Então, o cinema, ele se configura na sua produção, principalmente quando ele se realiza enquanto mercado, enquanto produtos para as mídias que captem recursos, né? Mídias que você troca, né, por recursos. Eu vou ali, eu pago, e para mim, a minha mensalidade da Netflix para ver uma grade de programação X ou Y com algum padrão. Existe um padrão que a Netflix te obriga a se enquadrar. Então, essa ideia de mercado, né? Se você pensar aí os filmes industriais né, das maiores indústrias cinematográficas como Hollywood, são filmes são produções que se organizam em torno de uma indústria, né? Que é quase como se você é uma indústria, né? O cinema é uma indústria e cada filme é uma fábrica que você abre. Você abre uma fábrica, começa, chama aqueles empregados para trabalharem, faz o filme, terminou o filme, você desfaz, demite todo mundo e fecha a fábrica. Ou fecha aquele setor da fábrica, se for uma produtora, né? E aí, por isso que a gente talvez possa pensar essa conexão entre os ciclos do cinema nacional com as grandes produtoras mundiais, que são produtoras, né? Se pensar a Gaumont, é uma produtora do século XIX. Você ainda vai ver filmes, com certeza você vai assistir filmes da Gaumont algum dia, se não já assistiu alguns. Filmes feitos esse ano. A Gaumont está filmando, está distribuindo filmes, está em Cannes, vai estar no Oscar, possivelmente. Por isso que a gente fala que esse nosso cinema é esse cinema, assim como a nossa economia, funciona assim, por ciclos. Mas cinema tem essa característica industrial. E então, a formação em cinema às vezes passa por essa perspectiva, né? Então, essa disciplina é sobre fotografia. Então, a gente vai falar sobre o departamento de fotografia. O departamento de fotografia seria esse setor dessa indústria, responsável por cuidar da câmera e por fazer várias tarefas, e a gente, ao longo do curso, vai falando sobre essas tarefas. Tá? Mas essa seria a estrutura, né, das produções que vocês vão ver na Netflix, dos filmes que vocês conhecem, das séries, enfim. Que é muito interessante quando a gente observa os filmes da Bel Air. Porque o que marca, talvez, principalmente quando você vê o documentário, né, da Bel Air, e aí você tem a oportunidade de ver um pouco as motivações e a forma como se estruturaram esses filmes, eles acontecem de uma forma coletiva, que a gente pode dizer. Você tem lá as funções, você pega os créditos, são lá fotografia, som, mas você tem o Guará fazendo som e atuando, você tem o Laclette também atuando, fazendo a fotografia, você tem ali uma mistura de funções, você tem a perspectiva, né? Se a gente observar os filmes, você vê que os roteiros, eles não são propriamente o tipo de roteiro que a gente costuma ver em outros filmes. A gente pode muito mais enxergar como uma orquestração performática, né? O tema da performance talvez seja o que mais faça conexão entre a arte e o cinema da Bel Air. Naquela época não se chamava performance, se chamava happening. Talvez isso também explique um pouco por que esses filmes não foram exibidos. Porque esses filmes, eles são filmes, talvez, como muito poucos filmes, a gente costuma ter uma classificação de gênero chamada de filme de arte. Né? Filme de arte. E aí vai juntar Fellini, Antonioni, talvez grande parte do cinema brasileiro, às vezes está ali, nesse panteão.
Mas esses filmes, especificamente da Bel Air, eles são mais... Eles ultrapassam até esse limite do filme de arte, eu poderia dizer assim. Naquele período, esse tipo de filme estava sendo classificado como cinema expandido. Um cinema que serviria para ser exibido não em salas de cinema, mas em exposições, museus. Então, né, as exibições dos filmes da Bel Air, boa parte foram exibidos no MoMA, nos museus na Europa, cineclubes, espaços que estavam se constituindo ainda e absorvendo, né? Esses filmes são contemporâneos aos filmes do Andy Warhol, a outros cineastas, né, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, mas muito conectado com essa, né? É um pouco, aí entra um pouco nessa perspectiva do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, principalmente esse Leblon, ele se vê como parte do mundo e quase não se vê como parte do Brasil. Tem até aquela música acho que é Milton Nascimento e Fernando Brant, né? Ficar de frente para o mar e de costas para o Brasil não vai fazer desse lugar um bom país. Não posso deixar de pensar que isso é uma fala muito apropriada para meus conterrâneos na Zona Sul e talvez, enfim. Mas faz algum sentido essa lógica, né? Da conexão. As antenas estão ligadas com os Estados Unidos e com a Europa. E tanto o eixo Rio, tanto São Paulo também, né? Talvez uma capital que se insira muito mais se veja muito mais inserida no contexto global do que no contexto nacional, tá? Tem essas. Salvador também tem um espírito aí, só que devido à distância temporal de sua predominância na política do Brasil e o afastamento desse eixo Rio-São Paulo, coloca Salvador um pouco no lugar híbrido aí, né? Mas ela também é uma capital que também dialoga, assim como Pernambuco, as capitais em si, mas nada tanto quanto o eixo Rio-São Paulo, talvez. Então, esse cinema, apesar dele estar aí dialogando com o cinema novo, dialogando de uma forma até ressentida, porque eles, né, não sei, acho que no Belé chega a falar, né, dos cineastas covardes, porque o cinema novo, nesse período, ele vai ajudar a montar a Embrafilme. Então, num período de grande de assassinato das formas políticas que vinham, que até o cinema novo também é herdeiro e, de alguma forma, fazia parte, na década de 70, o cinema novo estaria se aliando, de alguma forma, a esse governo militar, né? Como se fosse possível um diálogo, uma terceira via, alguma coisa assim. Essa é a crítica, né, desses cineastas, do Júlio e dos Ganzerla, né? Ele fala desse acovardamento. Ao mesmo tempo, esse cinema do Júlio e dos Ganzerla, né, por parte dos cinemanovistas, principalmente por Glauber, é tido como uma coisa de moleque, né, uma brincadeira, sem consequência, inconsequente, né, alienada, conectada com a cultura pop, que não deixa de ser verdade também, enfim. É um universo assim, que revela muito para a gente. Estudar e ver os debates e acompanhar faz a gente pensar em muitas coisas. Muitas coisas. Então, mas principalmente para nós aqui da disciplina, eu acho que o interessante é a constituição da Bel Air enquanto produtora. A amizade, o prazer de ver o filme do outro. Eu quero fazer 2 filmes
para você fazer mais 2, porque eu quero ver mais filmes seus. Né? Tem um pouco essa conexão. Esse rompimento com uma estrutura fordista de produção, onde a equipe somos nós. Estamos fazendo um filme juntos. Não existe o departamento de câmera, os atores, direção. A gente vai aprender sobre isso. Mas isso diz respeito muito a um tipo de produção e a um lugar de produção que nem sempre cabe muito, e talvez na nossa situação aqui da disciplina não cabe nada, talvez, né? A disciplina pretende fazer filmes e vocês vão ser atores, vão ser cinegrafistas, diretores, roteiristas, todos juntos. Então, a gente vai falar sobre esse modelo, o encaixe dessas engrenagens no esquema fordista de produção cinematográfica, mas a gente não vai realizá-las. A gente vai realizar e vai dialogar muito mais com esse esquema da Bel Air de produção. Então, você vai ver ali um filme onde o ator vai definir muito da cena. Né? A Helena Inês, ela é quase um... Né? Eles vão elaborando personagens para os filmes, é engraçado, né? Porque cada filme tem um personagem diferente, mas você vê que ele nasce para aquele filme, mas ele não se encaixa num roteiro, ele nasce junto com o filme. A ideia da performance, né? Dá para ver nesses filmes, a ideia da performance. Enfim, a gente vai poder falar mais sobre isso quando a gente for assistir o Sem Essa Aranha, tá? Então, eu fui puxando assim alguns fios sobre o que vocês comentaram, sobre por que eu estou colocando esse filme hoje, como abertura da disciplina, né? Por que a gente assiste um filme toda a aula também, porque, né, é importante, enfim. Mas por que desse filme? E essa vai ser uma parte, acho que todo dia de aula a gente vai abrir com essa abordagem. A gente vai começar a aula falando do filme, tá? Do filme que a gente assistiu. Alguém gostaria de comentar mais um pouco sobre... Tudo bem, então? Então, vamos para a segunda parte da aula. Tá? Segunda parte da aula. Eu vou tentar botar aqui na tela o programa da disciplina. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para colocar. Eita. Pronto, deixa eu ver aqui. Ok para vocês? Vocês conseguem ver? Programa da disciplina? Sim. Então, aqui é o manual da disciplina, tá? A ideia dessa disciplina, ela começou um pouco, quer dizer,
a gente falando dos inícios, né? Como é que ela começa? Ela tem uma história, acho que desde que eu entrei, começou com um curso de cinema, né? Que eu fiz lá em 93 na UF. Mas tanto a influência do contexto do curso de cinema da Facom, área de concentração, que aponta para algumas questões que eu já falei aqui, né? Essas questões principalmente essas questões de cada disciplina precisar dar conta da linguagem cinematográfica como um todo, enfim. E talvez principalmente essa questão da disciplina como um lugar não preso a uma grade. Né? Qualquer aluno pode pegar essa disciplina em qualquer momento. Então, a gente vai lidar com uma comunidade. Nós estamos aqui juntos, numa comunidade de pessoas diversificada. Pode ter vários são do BI em Artes, vários são do BI, mas também tem estudantes que vêm de outros lugares e que talvez não tenham tanto essa formação mais próxima à arte, e talvez nem tenham nenhuma formação relacionada a temas ligados a cinema e audiovisual. Então, ela tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. E também é uma disciplina conectada, né, que esse formato que eu estou apresentando aqui foi um formato que se consolidou no semestre letivo suplementar, né, no final do ano passado, como uma primeira experiência. Tá? Então, faz parte dessa experiência a ideia, uma experiência EAD mesmo. Né? A ideia, eu queria... É uma pesquisa particular, enquanto professor, uma pesquisa didática, no sentido de explorar as possibilidades do EAD, né? dessa condição. Então, a ideia é que você, com esse programa e esses links, poderia fazer toda a disciplina. E pronto. Esse encontro nosso aqui, ele é um complemento. Ele não pretende ser assim necessário, no sentido de que, se você não assistir a aula, vai perder ponto. Se você não assistir a aula, não vou fazer presença, mas eu vou dar informações que são fundamentais para você ser aprovado. Não tem esse caráter. Esse encontro aqui na verdade, uma reflexão sobre o que é possível diante do encontro. Né? No caso aqui, um encontro virtual. Mas eu acho que até o encontro presencial ele abre um espaço específico que eu acho que tem algumas propriedades. Eu digo isso pensando que num curso de fotografia como esse, a gente tem uma carga de conhecimento técnico, né? Que parte daquela ideia de um conhecimento que eu pego e transmito. Né? Eu sei mexer numa câmera, vou pegar e vou te ensinar a mexer numa câmera. Vou pegar uma câmera, eu conheço essa câmera, venha cá, põe a mão, aqui faz assim faz assado. O tipo de coisa que a gente pode separar. Pode separar em dois momentos. Um seria o momento manual. Manual no sentido daquele livrinho que vem junto com os... Quando você compra uma câmera, quando você compra algum aparelho. O que o manual faz? Ele te ensina a usar o aparelho. Né? Faça assim, faça assado. Qualquer dúvida, vá até o suporte. Né? Que é outra função do professor. Né? Ele coloca enquanto suporte. Esses encontros, né? O EAD sempre pensa isso. Você tem acesso às matérias para estudar e você tem alguém para te dar um suporte. Call center, tirar dúvidas, né? Faz parte do raciocínio do EAD. Mas esses encontros aqui,
eu estou pensando num outro lugar, que foge tanto ao suporte, que a gente vai fazer aqui também, mas que também foge a essa coisa do manual, do aprenda a. Esse espaço aqui é um espaço que eu gostaria de experimentar os afetos. O espaço onde talvez... Aqui eu estou gravando, né? Mas talvez seja o lugar de testar as falas. Né? Aquelas falas que você solta como teste, como experiência, para ouvir reações, para... Às vezes você se revela, se abre, né? Fala as besteiras. Eu estou tentando me cuidar, falar menos besteira. Enfim, desenvolver alguma metodologia que consiga ficar nesse entre lugar. Tem um pouco a ver com essa experiência da descoberta. Tá? Então, esse encontro aqui, vocês vão ver que eu não anoto presença, não vou depois ver as gravações, quem é que estava presente, eu acho que nem isso aparece na gravação. Mas esse encontro semanal, no horário das aulas, que eu espero que não ultrapasse 2 horas, né? Então, a gente começou 1, espero que a gente vá até 3, tá? E a gente pode até conversar mais, marcar outras coisas, mas tentar manter essa média. Então, eu espero que esses encontros sejam esse momento de algo a mais. Então, vai servir para eu dizer um monte de coisa que eu posso estar pensando, que eu não sei o que vai ser que eu vou dizer em cada aula, não é? O programa, a ideia central que eu estou tentando expressar é a seguinte: a disciplina está toda no programa. O que acontecer aqui é extra. É claro que tem um diálogo, né? Mas é extra, no sentido de que é um complemento. Você pode fazer toda a disciplina só com o programa. E o que é exatamente fazer a disciplina pelo programa? Né? Pensando exclusivamente na ideia de que fazer uma disciplina é demonstrar conhecimentos, demonstrar ter participado dessa disciplina, né? Comprovar a carga horária, para conseguir uma nota, uma aprovação no final, partindo desse conceito, vocês vão ver no programa, né, que eu tenho aqui uma grade de exercícios, não é? Uma proposta de pontuação. São as regras do jogo, tá? Então, para vocês vencerem esse jogo, por assim dizer, para ser aprovado no final dessa disciplina, vocês vão ter são 2 notas principais, né? Uma nota individual, dos trabalhos individuais, e uma nota de um trabalho em grupo a ser realizado no final da disciplina, tá? Como eu disse, essa é uma experiência que se repete. Deu super certo no semestre letivo suplementar. Então, hoje em dia, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que isso vai dar certo com vocês também, tá? Eu até fiquei com receio, porque a fórmula que eu estou desenvolvendo aqui passa um pouco pela necessidade do WhatsApp, tá? Muita gente perguntou se o WhatsApp, se a gente ia ter um grupo de WhatsApp. A gente vai ter um grupo de WhatsApp também. Esse grupo se chama Praça das Artes. É o mesmo grupo que o semestre letivo suplementar tinha. Esse grupo, eu ia abrir um grupo só para essas turmas, mas eu resolvi, vamos ver se dá certo essa experiência. Compartilhar um grupo com os alunos do semestre passado. Então, vocês vão encontrar alguns alunos do semestre letivo suplementar nesse grupo. E é um grupo, é um lugar de debate, discussão, conversa, não é outro espaço, outra característica, grupo do WhatsApp.
outra característica. A disciplina ela acontece pelo WhatsApp entre o gestor da disciplina, que sou eu, e vocês. Então, o contato entre esse telefone da disciplina e vocês é o contato de vocês com a disciplina. É ali, você vai poder fazer tudo através desse número. Toda a sua disciplina. Através desse número. Tá? Como esse semestre é uma repetição do semestre letivo suplementar, os links já estão todos lá. Ao longo das semanas, eu vou reproduzir eles. Então, mas você pode pegar o programa que está aí e verificar, né, que você vai ver na próxima aula, né? Inclusive, para a aula 0, eu já tinha posto até os links dos filmes, da mesa, vocês podem acessar lá, eu acho que está tudo funcionando, né? Do filme A Luz Delas, da mesa que a gente teve na semana passada. Os links estão todos na programação. Não é? Então, aqui também já tem um link da disciplina do filme Bel Air, para a aula de hoje. E para a próxima aula, já tem um link para o texto, já tem um link para o filme do Mário Peixoto, Limite, e já tem um link para um vídeo que explica o primeiro exercício, que é foto de uma forma circular sobre papel. Tá? Então, para a semana que vem, a gente já tem um filme para ver, um texto para ler e um exercício para fazer. A ideia é que a explicação do exercício já está lá. Tá? Então, se vocês quiserem ver os exercícios antes, tirar dúvida, a gente pode tirar dúvida. Primeira coisa, essa é uma primeira preocupação de todo mundo. O exercício, né? As pessoas ficam preocupadas. Ah, professor, será que eu entendi direito? Eu estou fazendo errado? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu não considero o exercício com essa classificação de certo ou errado. Tá? Todos os exercícios, para mim, eles serão entregues ou não entregues. Se ele for entregue, nota 10. No caso ali da pontuação que vocês veem aí no programa, cada exercício individual tem nota 1. E se ele for entregue até a quarta-feira da semana seguinte, ele ganha 1/10. Por que isso? Porque eu preciso pegar todos os exercícios de vocês e editar num vídeo, e esse vídeo da turma, eu junto todos da turma. Outra coisa, não importa a sua turma, se você está de tarde ou de noite. Vocês podem se considerem na disciplina. Você pode frequentar aula à noite, frequentar de dia, ter um grupo com alguém da noite e alguém de dia separado, não tem nada disso né? Vocês não estão fechados aqui nesse grupo. Eu considero as duas turmas como uma turma só. Tá? Então, eu faço uma edição de todo esse material que vocês enviam com exercício, e a visualização desse material é importante, porque é a partir daí que a gente começa a comentar os temas. Né? O nosso próximo tema é o quadro. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Você indica que a gente leia, pelo menos na primeira atividade, que a gente leia o texto primeiro ou assista o filme primeiro, ou não importa? Eu acho que... Sei, o Glauber escreveu sobre o limite sem ter visto o filme. Eu acho que essa ordem não importa muito, não. Aí, como você tiver tempo, né? Ler um texto dá para ler numa situação que às vezes não dá para ver um filme.
E ver um filme é ver, não, pô, agora nesse momento tá ideal para ver um filme. Você aproveita aquele momento, vou ver o filme, né? Também, a forma como a gente vai consumir esse material pode ser completamente esquizofrênica, no sentido que eu comece a ler o texto, aí pare de ler o texto, comece a ver o filme, pare de ver o filme, volte a ler o texto, faça o exercício, tudo seja... Não tem essa ordem né? Você vai... Eu não tenho como dizer nada, você faz do jeito que você acha, se sentir mais confortável em cada momento. Isso aí não tem a menor necessidade. Agora, existe uma reflexão que conecta o exercício, o filme e o texto. Então, eu acho legal que a gente possa percorrer esses três elementos, nem que seja um pouquinho. Tá? Os textos que eu escolhi são todos, não são textos muito grandes, eu acho. Alguns são até maiores, eu queria botar mais curta, mais texto pequeno, mas eu acabei achando que longa era importante, enfim. Também não queria ser a disciplina que ocupa o tempo de vocês. Né? Queria ser uma disciplina que vocês pudessem entrar nela como um todo, sem ser aquela disciplina que uma bibliografia de 100 livros, você já olha assim, esse cara não está querendo que eu leia nada, né? Qualquer coisa que eu leia aqui está bom. Mas se vocês puderem dar uma sacada no texto, uma sacada no filme e fazer o exercício, já está de bom tamanho. Tá? Tentem entrar em contato com material constante, para a gente chegar nesse momento aqui e poder dialogar. Vai ajudar bastante, principalmente a mim, para eu não ficar falando sozinho. Então, eu preciso dessa entrega dos trabalhos até a quarta-feira, para poder juntar num vídeo. Se você não entregar até a quarta-feira depois, você perde 0,1 décimo por exercício. 1 décimo. Porque a nota serve para isso, para chantagem. O professor usa a nota para chantagear aluno. Então, eu estou fazendo minha chantagem. Tem 1 décimo para você me entregar o filme o exercício até a quarta-feira. E o exercício, por exemplo, esse próximo exercício, se eu fizer aqui, se eu quiser, eu faço aqui. É forma circular sobre folha de papel. É o primeiro exercício. Forma circular sobre folha de papel. Eu pego, coloco a folha de papel, a forma circular, pego meu celular, fotografo e mando para o professor. Então, os exercícios são todos assim. Todos são desse naipe. Alguns, mais para frente, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas todos são. Você faz, a gente começa com fotografia fixa, são fotos fixas, vai fazer uma foto com o celular, e me encaminhar, pode fazer de dentro do próprio WhatsApp. Você pega do WhatsApp mesmo, você já clica na câmera, faz a foto e me encaminha. Né? Deixa eu tirar aqui a apresentação para vocês verem, que eu estou falando aqui, vocês estão me vendo? Folha circular sobre papel. Vocês viram isso? Professor. Oi. A gente pode inovar? Por exemplo, você falou de uma forma circular sobre o papel. Eu estou com um copo de água aqui. Imaginei em colocar o copo de água, retirar o copo, ele vai fazer um formato circular da água e eu tiro a foto. Pode ser? Eu falei que tinha errado? Não tem errado. Se você puder fazer... Aí, assim, você vai ver, quando esse material for entregue e eu for editar o resultado dos colegas, você vai ver como as diferentes formas que cada um fez. Aí você vai ver, aí você vê a personalidade da pessoa. Se fosse um psicólogo, ficava aqui analisando vocês. Eu sou psicóloga. Então, você vai ver que dá para ver a personalidade de cada um. Você já quer inovar, já tem alguma coisa aí de você. Lucas também não. Adorei. E a gente te manda pelo WhatsApp mesmo? Te encaminha pelo WhatsApp? É isso. Cada exercício. Então, são 9 exercícios individuais ao longo, né? Toda semana tem um. A ideia é a gente entrar no fluxo da disciplina. Então, toda semana você vai mandar um exercício. Tem que lembrar desse exercício.
Eu mando pelo WhatsApp também, né, material. Né? Eu já vou mandar hoje para o seu WhatsApp, ou amanhã de manhã, que é sábado, para você se lembrar que sábado é um bom... Sábado e domingo é um bom dia para fazer os exercícios. Né? Porque você está em casa, enfim. Ajuda. Então, você vai receber essa mensagem pelo WhatsApp, ou já está no programa, já está dizendo ali o que você vai fazer. Então, para a próxima aula já é esse exercício, esse primeiro exercício. Que é um exercício exploratório, introdutório. A função principal é até saber se funciona, se você conseguiu mandar uma mensagem para o meu Zap. Já está tudo ótimo, vai tudo funcionar, que eu já testei semestre passado. Está tranquilo. É estabelecer contato esse primeiro exercício, tá? Depois, e explorar o que seria isso, né? Essa ideia desses exercícios. Por que eles... Mas, enfim, você só tem que fazer esses 9 exercícios. Se você não entregar na próxima quarta, você pode entregar, tem até lá o prazo. Você ganha um 10º se entregar até quarta-feira que vem. E ganha o ponto a qualquer momento que você entregar. Então, você pode entregar todos os exercícios lá no final, sem problema nenhum. Mas aí eu vou perder um ponto, porque se eu entregar todos os exercícios atrasados, eu perco um 10º por cada exercício. E aí, em vez de ganhar 9,9, se eu entregar o aluno perfeito que entrega todos os exercícios na quarta-feira, até quarta-feira, meia-noite, ele vai ter a nota 9,9. O aluno que não entregar nenhum exercício, chegar no final da disciplina, aquele aluno que chega no final da disciplina e fala, professor, desculpa, eu tive problema, cheguei hoje, ele vai ganhar 9, se ele entregar todos os exercícios. Ele só não entregou no prazo, ele perdeu um 10º por exercício. Aí ele perdeu um ponto. Mas esse ponto, que vai interferir na média, pode ser recuperado no exercício extra, que também você pode entregar no final. Tem um exercício extra valendo um ponto, que é um ponto na média e completa, se tiver essa defasagem. Então, ninguém vai ser prejudicado se não entregar na data. Mas eu gostaria que vocês entregassem na data, porque faz parte da dinâmica da disciplina. Tá? Então, tem esse exercício individual, são 9 exercícios individuais, que começa com fotografias únicas, depois evolui para grupos de fotografia, 3 ou 5 fotografias, e depois evolui para imagens filmadas, pequenos vídeos, planos. Tá? Você liga a câmera e faz um plano e me envia só, sem edição. Então, esses são os exercícios individuais. E tem os exercícios, o exercício final, que é em grupo, de no máximo 4 pessoas. No máximo. Pode ser 2 pessoas, 2, 3 ou 4. Tá? Máximo 4 pessoas. E é uma realização audiovisual, um filme, né? Depois vocês podem assistir os filmes do semestre passado, a gente fez filmes muito legais, e são filmes de até 5 minutos. Tem filme maior também, não tem nenhum problema com isso, mas a ideia é que seja até 5 minutos, e que cada um faz a sua parte da filmagem e depois junta. A ideia é que vocês... Porque cinema e fotografia depende dessa capacidade da gente fazer coisas juntos. Então, esse exercício final contempla essa experiência de realizar uma produção em conjunto, negociar, falar, chegar a uma imagem a partir da negociação com o outro. Uma coisa é você pegar um celular e fazer suas imagens. Outra coisa é você fazer suas imagens porque existe um outro que está negociando essa imagem comigo. Pode ser meu diretor. Eu sou fotógrafo e eu estou trabalhando para um diretor. Pode ser alguém que me pediu para filmar o casamento dela, daquela pessoa. Então, é importante. Então, isso é uma outra nota. Então, a gente soma 10 desse exercício com os 10 pontos possíveis que você pode ganhar com os exercícios individuais. Soma, tem mais peso os exercícios individuais do que o exercício em grupo. Mas soma, tira a média, você fica com 10. Se faltou um pontinho ali, é o exercício extra.
É o exercício extra que a gente vai falando dele, que é um exercício que, na verdade, é um grande resumo da disciplina e que ele parece complicado se eu começar a falar agora, mas lá na frente vai estar tudo fácil de entender. O exercício extra. Mas já está tudo ali, no programa da disciplina, inclusive com os links. Semestre passado, eu fui fazendo todos os vídeos de acordo conforme a disciplina ia andando. E isso me deu bastante trabalho. Os vídeos iniciais, eu estava ainda me experimentando, celular, não sei o quê. Eu tinha um outro esquema aqui, técnico, para fazer. E também uma outra, enfim, outra abordagem que eu fui desenvolvendo ao longo da disciplina no semestre passado. Então, os vídeos iniciais eu acho que são bem ruins, comparando com o resultado dos últimos. Os últimos eu gosto mais. Eu até queria refazê-los. Se eu conseguir refazer, eu refaço. Mas eu vou refazer para alguma coisa equivalente, igual, não muda nada. Se eu refizer algum, eu compartilho pelo Facebook o que eu refizer. Mas eu acho que que eu não vou precisar refazer. Mesmo ele sendo ruim, eu acho que ele cumpre com a função. Tá? Tem um, na verdade, que eu acho que ele é mais complicado, que eu vou tentar refazer. Mas um só, no máximo. Mas nada que também, se eu não tiver tempo, eu não vou fazer de novo. Vai ficar aquele vídeo que está ali. Então, todos os vídeos já estão no programa, que isso era uma realidade que eu não tinha no semestre passado. No semestre passado, os vídeos iam sendo feitos e eu ia postando pelo Zap, né? E as pessoas recebiam no Zap mensagem: ó, chegou o exercício do professor. E ia fazer o exercício. Então, nesse semestre, você já está tudo ali. Você pode já, se quiser olhar os outros. É interessante que você flua com a disciplina. Então, é interessante fazer os exercícios, fazer o da semana que vem essa semana, fazer o próximo na outra, e fluindo, acompanhando. Mas se você, vou fazer aquele lá, e poxa, vou fazer esse aqui agora, também não tem problema nenhum, é com vocês. Se quiser fazer a disciplina toda em uma semana, pegar o programa e fazer tudo aqui, vou mandar. Tá tudo bem. Depois me conta como é que é a experiência. Eu não tenho nada contra, não precisa nem esconder, eu quero que conte para mim. Ó, professor, eu ia precisar viajar, ou eu estava programando para outra coisa, eu quis fazer logo tudo, já que você deu essa oportunidade. Eu peguei, fiz tudo aqui nessa semana, me dediquei à sua disciplina, fiz todos os exercícios, já juntei meu grupo, já fiz o filme, está tudo aqui. Beleza, sem problema nenhum. Tem alguma perda? Eu nem sei dizer se tem perda ou ganho. Eu acho que eu vou ter ganho se alguém fizer isso. Para me contar, olha, eu fiz assim, poxa, tive essa experiência, essa percepção. Então, isso seria interessante para mim. Mais do que eu não teria nenhuma reprovação. Para mim é que seria interessante alguém que fizesse isso. Não estou pedindo vocês fazerem isso, não, porque eu acho que é mais produtivo acompanhar a disciplina, né, no ritmo que ela está sendo proposta. Até porque você tem outras disciplinas, tem outros diálogos que vão sendo estabelecidos, e a gente também, eu vou mudando assim, a minha interpretação, o que eu falo, e os sentimentos sobre o que a gente está fazendo, a gente vai se interferindo uns nos outros. Tá? Então, esse processo que vai se dar ao longo do tempo é que eu acho interessante. Tá? Mas a gente sabe que a vida ri de quem faz planos, então pode ser que, né, nem todo mundo consiga acompanhar, né, as coisas podem acontecer, milhões de coisas podem acontecer, boas e ruins, né, mas as coisas acontecem e a pessoa pode não conseguir acompanhar exatamente aqui o desenvolvimento da disciplina nessa aula, e aí entregar, fiz 10 trabalhos de uma vez só, professor, não consegui. Não tem prejuízo nenhum, tá? Nenhum. Eu só vou olhar, para a questão de nota, eu só vou olhar os exercícios feitos
e vou jogar lá. Não tem presença, não vou olhar nome, cara. Ah, claro, eu quero conhecer vocês, quero trocar ideia, mas isso não tem a ver com nota. Isso tem a ver com a gente, tá? E aí que seja um prazer essa nossa relação aqui. Ficou alguma dúvida? Alguém falou aqui dos grupos. Eu não fiz grupo ainda. A conexão é nossa, pessoa a pessoa, tá? Eu avalio você. A mensagem, o que eu vou olhar na hora de dar a nota para vocês as ligações, as mensagens que a gente trocou, você, cada um de vocês comigo, é um a um, tá? Professor, Oi. eu sugeri que a gente criasse um grupo dos alunos para que a gente se conhecesse e pudesse montar as duplas ou quartetos. Mas é lá para o final, calma, já tem o grupo. Eu acho que eu vou convidar vocês para o grupo hoje já. O grupo já está montado, eu acabei de falar. É um grupo que eu vou manter vocês, o pessoal que passou na disciplina semestre passado, metade já saiu do grupo. Tem alguns, pessoas que fizeram a apresentação, né? Eles também não vão ficar acompanhando. Talvez até saiam, porque o grupo está lá meio parado. Tem mensagens, né? Quando eu botar você, vai começar a ter troca. Opa, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E alguns devem até sair ou silenciar o grupo. Mas são alunos da disciplina que, em algum momento, vocês podem ir. Alguém pode querer ajudar, falar, poxa, eu fiz esse exercício. Alguém pode ter gostado, pode gostar de rever. Eu ia fazer um grupo só de vocês. Mas eu acho que dá para manter esse grupo lá, que já está montado, e botar vocês para dentro, né, as duas turmas, e de lá vocês interajam um com os outros, né? Acho que vai acontecer. É uma oportunidade dos alunos antigos também, um ou outro, não é a turma toda, é um ou outro que gostou da disciplina, que pode trocar ideia, pode querer falar alguma coisa, pode ser um colega de vocês, enfim. Quero fazer essa experiência. Então, eu vou botar vocês nesse grupo, que é o grupo da disciplina, que é o Praça das Artes. E aí, por lá, vocês vão poder se conhecer, trocar ideia, conversar, marcar rave no Zoom, se vocês quiserem fazer. Tá? No Zoom, no Google Meet. Não precisa montar um grupo de vocês, não, que eu vou botando as pessoas para dentro, que eu estava esperando mais gente entrar na disciplina. Hoje ainda chegou gente. Aí eu já devo botar hoje, tá? Ou amanhã. Ou até segunda-feira vocês já estão no grupo. Mas o grupo não é tem que ser esse grupo que eu participo, tá? Aí depois, quando vocês se juntarem, né, em duplas, em grupos, aí vocês fazem o grupo daquelas 3 pessoas, 2 pessoas, e me coloca dentro também para orientar no processo da feitura do filme. Mas isso é só para daqui a 2 meses. Estamos começando. Mais alguma questão? Eu vou interromper a gravação, tá? Eu também não gosto dessas gravações muito longas.